um cara que fez muito sucesso ali nos anos 90, né? Ele sempre foi um... Parece que o Diddy sempre encostou nas coisas e fez ouro. Desde a época da faculdade, ele era um cara muito bem relacionado, porque ele já promovia festas, então ele era aquele cara que todo mundo queria ter perto, que queria participar das festas dele. E aí disso ele foi trabalhar em gravadoras, depois ele montou a própria gravadora dele, a Bad Boy Records, e os artistas que ele lançava faziam sucesso, né? Um deles é o Big, tem a Mary J. Blige, depois ele trabalhou com o Usher, trabalhou com o Justin Bieber, e ele vivia naquela vida de festas, ele tinha as white parties, que são promovidas ali, né, para o pessoal da indústria, mas ele também promovia várias festas e etc. E aí, anos depois, né, ano passado, a gente ficou sabendo sobre... Foi ano passado que ele foi preso? Fala aí, família, mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez vamos aqui ver novas informações no caso de P. Diddy. Para quem não sabe, o Diddy está sendo acusado, julgado nos Estados Unidos da América por vários inúmeros crimes, tipo, e entre outros, tipo, e Diddy, né? Todo mundo aqui, acho que todo mundo já conhece o caso, já sabe quem é o famoso P. Diddy, Puff Daddy, né? Então, família, como de costume, se inscreva no canal, siga nossas páginas. Então, vamos aqui ver o que é que os especialistas têm aqui a dizer sobre o caso de P. Diddy, que está sendo massacrado no julgamento no tribunal nos Estados Unidos da América. Isso, foi em 2024? E agora? Tá me parecendo tão recente. Parece que é tudo recente, passado, mas né? foi ano passado que ele foi preso. E a gente fica sabendo que durante anos e anos o Diddy fazia suas vítimas, né? Porque naquelas festas que ele promovia... Hoje Tinha nós dois estágios da sabemos, festa, tinha né? 2 estágios. Tinha um momento em que o diabo aparecia, né? Segundo as palavras daquele ator. Ah, é? Falou literalmente assim? A White Party seria uma festa que daí vai mais gente, né? Tipo, Tem pra bebida, galera, até pode assim. ter droga, mas mais de boa. Isso. Aí depois iam ficando as pessoas para as chamadas freak offs. Será que eram selecionadas ou era quem quisesse ficar que ficava? Então, eu acho que ele devia selecionar algumas pessoas, mas também acho que se alguém quisesse ficar, ele ia falar, ai não, sabe? Exatamente. A não ser que fosse alguém que... Bom, se bem que eu acho que ele tinha tanto poder que mesmo que a pessoa fosse alguém que ia contar alguma coisa, ele, sei lá, conseguiria acabar com a pessoa antes, né? Conseguiria chantagear. Sim. E aí uma das namoradas dele, a Cassie Ventura, que se relacionou com ele pelo menos por 10, 11 anos... Ela veio à tona depois que abriu a possibilidade de fazer denúncia. Para quem não sabe, família, aquela que fez a primeira denúncia que hoje está um caso desse tamanho gigantesco e que P. Diddy está sendo julgado com muitas e muitas outras testemunhas, que tá fazendo com que ele tá cada vez mais afundando, esquece, mano. De crimes que já estavam prescritos e ela denunciou o Diddy, né? Ela falou que ele havia agredido... saiu aquele vídeo horrível no hotel. Saiu aquele vídeo de 2016, que eles estão ali no hotel. Inclusive, ontem ela testemunhou que ela estava saindo de uma freak off, ela estava tentando fugir de uma freak off quando ela foi agredida por ele, porque eles estavam ali se relacionando com outro cara, e aí eles se tornaram violentos naquele dia. Então, não se sabe, era só mais um cara? Ela falou isso? Então, o testemunho do policial que atendeu a ocorrência fala que viu um homem dentro do quarto. Agora, com base nisso, eu entendi que seria mais uma pessoa. Isso, essa é a Cassie. E até pelo testemunho dela, né? Porque aí a gente ficou sabendo, né, que ele abusou de diversas pessoas, ele tinha aquela dinâmica de coagir a pessoa usando vídeos que faziam nessas festas. Então, primeiro ele era amigo, né, do cara, chamava pra ir pra festa, depois ele filmava tudo e drogava usava as filmagens. Não sabia direito o que fazia, depois olha o que você fez. Sim, ele usava depois como chantagem. O Jeffrey também usava. O Jeffrey Epstein usava as filmagens que ele tinha ali da... Gente, falando... Nossa, eu vou até fazer um PS, porque eu fiquei chocada com as notícias recentes que uma das principais testemunhas do caso do Jeffrey Epstein morreu, né? É verdade. Fiquei chocada. Não acho... Né, assim, sei lá, né? Quem sou eu, né, pra falar que não, mas sei é lá, bem suspeito. Né? Tem bastante gente que acha bem suspeito a morte dela. A que mais estava lutando, né, pra ver esse caso solucionado, pra poder ver ele como culpado, de repente decidiu tirar a própria vida. É estranho, mas da Virginia Giuffre, a própria família dela acabou falando isso. Agora eu não sei, né? É estranho, né? Ainda mais envolvendo com pessoas tão poderosas. Será que a família não foi chantageada pra falar? Então, é uma possibilidade, com certeza.
Mas, então, voltando aí pro caso do Diddy, ele foi acusado de tráfico sexual, de abuso, de coerção e mais alguns outros crimes. E o tráfico sexual, ele é um crime federal, né? Lá nos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? É uma acusação mais grave. É mais grave e também porque existe essa desconfiança, ele está sendo acusado que ele traficava entre os estados, né? Ele Estados Unidos. Tipo assim, chamava mulheres, garotas de programa, homens também, né? Levava essa galera para poder participar das... Exatamente. Família, pra quem não sabe, o Diddy contratava homens para se envolver com sua mulher. Tipo, isso meio que tava ali, aquele prazer, estás a ver? Tipo, eu acho isso muito ridículo, mano. E depois, muitas e outras coisas que aconteceram com o cantor Justin Bieber, tipo, cara, bastante, mesmo aqueles jovens promessas no mundo da música quando começavam assim, todo mundo queria fazer com, tipo, gravar na produtora de Pedidi, tipo, é famoso, quando quem grava ali, tipo, vai estourar, vai explodir, e ele sempre tinha um acordo que ele colocava nas pessoas assim e tal, e... Cara, é muito nojento e é muita crueldade daquilo que fez durante esses anos com todos esses meninos. E aí a Cassie Ventura, ela testemunhou ontem e ela deu tantos detalhes sobre as freak-offs que eu pelo menos consegui ter uma ideia de como ocorriam essas freak-offs. Como que é? Uma delas, que da forma que a Cassie comentou, do jeito que ela testemunhou, não parecia que era com tantas pessoas assim como eu imaginava mas um que quarto era. de hotel, Era mais um negócio vezes. num quarto de hotel. Não era umas 60, 70, 100 pessoas? Deveriam ter, talvez, Então, umas 10. maiores, mas no geral eram menos. Tá. E pelo que parece que eram muitas, ela, o Diddy e, tipo, mais um cara, Exato, né? tinha algumas que eram assim, só 3. E o Diddy às vezes nem participava, ele ficava assistindo. Um quarto absurdo, No aquele quarto de hotel, chique. Isso. E uma testemunha-chave também testemunhou, que é o Daniel Philip, e ele falou que ele foi contratado para uma freak-off. Inicialmente falaram que ia ser uma despedida de Ele solteiro. Ele era um cara que trabalhava nesse mercado, né? Ele falou que agenciava algumas pessoas de revistas para essas revistas sexys, enfim. Sim. E só que o chefe dele falou que ele teria que fazer um striptease porque o outro cara que fazia não estava disponível e ele que tinha o estereótipo que eles queriam, então ele foi chamado para ir. E aí ele foi. Chegando lá, ele pensou que ele estaria indo para uma despedida de solteiro, mas aí a Cassie Ventura o atendeu de lingerie e tinha uma outra pessoa no quarto que estava com roupão branco, chapéu e uma bandana no rosto para não ser reconhecido, do nariz para baixo. E ele reconheceu que era o Diddy por causa do som da voz. E aí a Cassie Ventura falou para esse homem, ó, te chamei aqui, você não vai fazer um striptease, a gente vai se relacionar, quer fazer massagem, enfim, ele contou tudo com detalhes. Então isso dá a entender... Cara, aquela Cassie que as pessoas estão a dizer aqui é a mulher, ponto, agora já no caso é ex-mulher do Pedidi, contratava homem, né, para poder se envolver com sua mulher, tipo, como? Que nem todos eram festas gigantes, né? As freak-offs, como eu eu imaginava. já não sabia que tinha essas festas um pouco mais. Ela falou que no começo era um pouco assim, que tipo, demorou uns 6 meses, 1 ano do relacionamento dos dois pra ele começar a querer inserir uma outra pessoa no relacionamento, vamos dizer. Tipo, levava ela pra um quarto de hotel, chamava um cara e falava, tá, agora eu quero assistir você. Mas não começou com ela, né? Jennifer Lopez. Não, que foi ela que depois, né? Então tá. ela tava contando a experiência dela. E aí ela falou que daí ela tinha que ter relações sexuais com essas outras pessoas, fazer o que ele mandava, que muitas vezes ele ficava só assistindo. E aí as coisas que ele pedia pra ela fazer eram absurdas. E chamou muita atenção que ela falou muito sobre o óleo de bebê, né? Que foi encontrado na casa dele. E ela falou que usavam muito óleo de bebê mesmo. Mais de mil frascos de óleo de bebê. 10 garrafas de óleo de bebê. E elas podiam durar 24, 36, 72 horas. E todo mundo sempre muito drogado. Ela falava que ela conseguia aguentar ficar acordada porque era sempre muita droga. Exatamente. Teve uma vez que ela falou que ela ficou acordada durante uns 4, 5 dias. E era até o momento em que o Diddy falasse assim, acabou. Ele tinha que decidir. Era ele que decidia tudo. E essa é uma alegação dela, que ele controlava tudo na vida dela, né? Ele controlava qual roupa ela deveria vestir. Família, isso deve ser muito horrível. Como é 5, 6 dias acordado para fazer, tipo, aquelas coisas adultas com homens diferentes, tipo, não seu próprio marido nem nada disso. Cara, isso deve ser muito, muito, muito mal. Como é que alguém tem coragem de fazer isso, família? Ah, meu Deus.
Ele abafou a carreira dela, né? A carreira dela não foi pra frente, sendo que ela conheceu o Diddy quando ela assinou com a Bad Boy Records. Eram 10 discos, não era? Exatamente. Ela chegou a gravar 9 álbuns e nenhum foi lançado. Então ele abafou a carreira dela e, pelo que eu interpretei disso tudo, ele transformou a Cassie Ventura em uma boneca sexual dele, né? Em um fetiche dele. Então ela foi usada, assim, muito por ele. É muito triste, assim, o relato dela. E ela tá grávida, ela tá contando tudo isso. Ela tá grávida, ela tá muito sensibilizada. Ela chorou bastante ontem, né, no tribunal. Ela falou que ele controlava até como ela devia sorrir, sabe? Tudo chamava a atenção dela. E aí, muita gente começou a questionar, até no próprio tribunal. Tá, mas então, por que você aceitava isso, né? Por que você fazia? Exato. E ela falava que ela era tão manipulada, que, tipo, primeiro que assim, pra uma pessoa que tá começando a carreira, conhecer o Diddy sem saber nada sobre ele, era um grande privilégio, porque ele era visto como esse cara muito foda Pode da mudar a tua música, vida, muito né? famoso, Exato. muito dinheiro. Então ela tava muito empolgada de estar junto com ele e dele tá dando mais atenção pra ela do que pras outras pessoas. Então é óbvio que ela também se interessou. E ela disse que depois foi tanta manipulação que ela simplesmente, tipo, tinha uma hora que ela não queria deixar ele mal, ela não queria deixar ele triste ou bravo. Então ela fazia o que ele pedia pra evitar que acontecesse alguma coisa pior, né? Exatamente. Ela falava assim que o que reconfortava. O mundo da fama tem preço. Tá aí, querem ser famosos, muito dinheiro, não sei o quê. Há outros meios de ir, não é preciso se pendurar em alguém e tudo uma beijada. Tá aí. Ela era saber que ele estava feliz com aquilo, porque ela mesma nunca quis, ela se sentia suja, humilhada. Ela narrou das vezes em que ele pediu que homens urinassem nela. Nossa, eu fiquei chocada. Que ele urinou nela. Então, Ela assim, falou que teve uma vez que ela até engasgou, ai, que que ela se horrível. sentia muito humilhada, que ela nunca quis aquilo e, tipo, ela nunca falou nada porque pra ela era óbvio que ela não queria aquilo. Tipo, quem quer passar por essa situação? Exatamente. Não, eu acho que até isso excitava o cara, né? Que tá obrigando essa sensação de poder, né? Ela não quer, mas eu tô fazendo ela fazer isso. Sim, ele passou a filmar sem pedir permissão a ela. Ele simplesmente apareceu com uma câmera lá, começou a filmar. Ele filmava depois com os celulares deles e ela pedia que ele apagasse porque os assistentes dele tinham acesso ao celular, né? E ela também fala sobre essa alegação da promotoria de que ele usava a empresa, que ele tinha uma empresa, né, para cometer os seus crimes, fazer essas freak-offs para organizar tudo e depois limpar, não deixar provas, vestígios, conseguir pessoas para serem abusadas. E ela falou que realmente, né, ele tinha muitos assistentes e os assistentes às vezes reservavam os quartos de hotéis, compravam os óleos de bebês, conseguiam as substâncias, eles davam as substâncias a ela. E ela fala que muitas vezes ela usou essas substâncias para dissociar, para ela sair daquela situação, sabe como que é? Ficar sem essa sensibilidade, né? Sem saber mesmo o que tá acontecendo, não sentir. Sim, e agora a defesa dele tá alegando que é o seguinte, que essa filmagem dele agredindo a Cassie Ventura é terrível, é horrível, ele assume que ele cometeu um erro, que ele cometeu um crime naquilo, mas seria um crime de violência doméstica e não um crime de tráfico sexual. Só que a promotoria tá usando essa mesma prova para alegar que ali é a demonstração da força que o Diddy tinha para cometer os seus tráficos sexuais, entendeu? Que ele agia sempre por ameaça, por medo. A Cassie Ventura também falou que tinha medo de apanhar dele, né? Que do nada ela levava tapa na cara e etc. E a gente viu que ele bateu nela quando ela tentou sair da freak-off, né? Tem isso. Sim. Mas agora tem essa questão, né? Foi o vídeo do hotel, né? Ela falou que... Aquele vídeo do hotel ela sobre falou isso. que ela falou que ela tava querendo ir embora. Ela falou até alguma coisa que ela tinha alguma premiere que ela queria ir, que ela queria chegar bem. Ela não queria chegar, tipo, intoxicada, drogada. Então ela queria ir embora e ele não deixou. E é um vídeo horrível, né? Ele puxa o cabelo dela, ele arrasta ela pelo chão. E até no documentário, eu não achei que tem tantas informações mesmo. Tiveram alguns depoimentos. Teve uma vítima que eu fiquei mais chocada, assim, que ela contou. Imagem, né? Isso, essa é a imagem. Sim. Tem uma vítima que ela contou um pouco do que aconteceu com ela, que ela também foi drogada, abusada, acordou. Atriz, o que ela... Então, ela era namorada de um amigo dele, tá. o que foi bem chocante também, né? E aí ela conta no documentário a história dela e tem um assistente pessoal do Diddy que também vai depor, que inclusive eu fiquei até o fim do documentário porque eu queria muito saber o que ele ia falar e ele não falou nada demais. Ele só falou que ele organizava as freak-offs, que ele era o responsável de comprar todos os itens que eles iam precisar lá na hora.
falou que ele comprava muito óleo de bebê, que ele era o responsável para conseguir as drogas, bebida. Ele meio que ficava à disposição pro que precisasse ali na hora. E aí eles falam de pessoas que eram contratadas para limpar os locais depois das festas, que também pagavam milhares de dólares para eles limparem tudo aquilo e não falarem nada. Porque era mistura de óleo de bebê com sangue, com urina, com tudo. E imagina essas pessoas que estão limpando. Que nojento. Tipo, elas sabem que aquilo aconteceu. Você tem que comprar o silêncio delas. Tá bem, mas se as pessoas que viram aquilo ali, por que não denunciaram na polícia o que se passou ali naquele quarto, por exemplo? Cara, se nós que estamos aqui de fora a escutar os especialistas dizer isso, já achamos isso nojento, horrível, terrível. Imagina a pessoa que está a viver isso, a vivenciar isso. Eu não sei, tipo, há pessoas que não sei o que se passa na cabeça delas. Também, né? Exatamente. Eles destruíam os quartos de hotéis, segundo a Cassie. Eles sempre danificavam, eles sempre tinham que ficar pagando. Ela fala que algumas vezes ela tentava organizar um pouco, mas no fim eles sempre tinham que deixar a gorjeta, né, para as pessoas. Sim, eu fico pensando, quantas pessoas que já não sabiam disso, os donos dos hotéis, quem tá ali na Não, é uma rede de... Se a galera começar a falar, gente, vai ter história pra caramba. Só que a defesa alega que era tudo consensual. Então eles trabalham com isso. Eles faziam horrores nos quartos de hotel. Faziam. O P. falou o que sobre tudo isso? Sobre as festas? Existiam? Ele não desmente? Não nega. Inclusive, vai reproduzir, né, o vídeo de uma free coffee lá no tribunal. Sério? Eu não sabia. Pelo que eu entendi ali do que foi alegado, vão passar um vídeo de uma free coffee. Eu vou tentar procurar o vídeo para trazer aqui. Se eu tiver entendido errado, mas foi isso que eu entendi. Eu achei bem estranho, porque seria uma relação íntima, né? Uma relação sexual. Mas enfim, só esse vídeo aí dele batendo na Cassie Ventura, eles passaram 5 vezes ontem para os jurados, e a defesa não queria que fosse usado, porque eles falam que não é uma prova dos crimes que ele está sendo acusado. Isso é uma prova de violência doméstica, algo que ele nem está sendo acusado. Então eles estão tentando descredibilizar dessa forma. E a defesa falou que esse vídeo da Free Coffee será usado para demonstrar que realmente era tudo consensual, e a promotoria falou que vai usar para mostrar que realmente o Diddy cometia os seus crimes ali durante as free coffees. Então, é o caminho mais fácil, provas, né? O caminho mais fácil é ele falar que foi consensual. Me dá medo de pensar que ele consegue se safar com essa alegação e aí ele vai sair... Se ele se safar, é algum acordo com gente muito poderosa que está envolvida e que não quer... E que a gente não tem político também, né? Deve ter muita gente. No tudo caso tem do político. Jeffrey Epstein, a testemunha que a gente tinha, que se matou agora, ela tinha alegações contra um príncipe, não é? Príncipe Andrew. Britânico. Então você imagina, tipo, é uma pessoa da realeza que tá sendo acusada de um negócio assim. Todo mundo que tá envolvido deve estar morrendo de medo do que vai sair nessas audiências. O Lenny começaram lá, será que vão achar alguma coisa minha? Eu falei, não, Lenny, relaxa. Foi para os Estados Unidos? Falei, não, então não tem. Nossa, tá tranquilo. Mas na época logo quando começaram a vir à tona todas as acusações, etc., foi uma loucura, né? As teorias da conspiração. Foi, com todos os artistas. Gente, não dava pra saber. E aí falaram que tinha túneis que ligavam a casa um do outro. Eu fiquei chocada, eu fico mais chocada com a história do Justin Bieber, porque ele tá com um comportamento super estranho nas redes sociais. Ele parece estar meio drogado. Então. Pois, cara, o Bieber ficou maluco por causa disso. O Justin Bieber ficou maluco por causa disso. Cara, o gajo perdeu a direção da vida, perdeu o rumo, o caminho, não sabe mais por onde ir. Tipo, o Justin era uma promessa fantástica, tipo, do nada perdeu-se, ninguém sabe do que se passa. E ano passado aqui todo mundo começou a saber que é por causa do pedido. Que andava a fazer coisas que não devia lá com um miúdo e tal, estragou e hoje está aí tudo perdido. E eu também outro acho que é Jaden Smith também, filho do Will Smith também. É uma galera aí, todo quer ser famoso e depois chega ali, o pedido estragou toda a geração da música. Bom, ele conhecia o Diddy, né? Ele já foi visto muitas vezes com o Diddy quando ele estava começando a carreira, quando ele era bem novinho. E muita gente suspeita que ele também frequentou, que ele foi abusado, né? Que ele foi uma das crianças abusadas na época. E não tem como a gente confirmar. Mas tem muita gente na teoria da conspiração, que eu tento ficar um pouco longe, mas a galera começou a falar que ele começou a ficar meio doido no Instagram depois que começou a ter mais informações sobre o caso do Diddy. É bem estranho. E foi logo depois que a filha dele nasceu, quando eu pensei que... Eu imaginei que ele iria seguir um caminho bom, né? Porque ele foi um adolescente problema, né? Foi preso, veio aqui pro Brasil, causou pra caramba. Mas aí quando ele se casou e depois ele teve o filho, eu falei, agora acho que passou a fase da loucura, né? E tudo. Mas aí...
foi quando começou, quando piorou, né? Ele postou uma foto, como que chama? Bong? É bong? É bom. Com um bong gigantesco dele Ele posta bong. muitas coisas aleatórias. Né? E ele assumiu, né, que ele teve problema com substâncias, mas parece que provavelmente ele tá tendo novamente. Agora ele não quer mais que os paparazzis tirem foto deles, porque eles ficam muito atrás dele realmente. Eu até fiz um vídeo sobre isso, fazendo um paralelo com a questão da infância dele, né? Dele ter sido um menino que ascendeu muito jovem. Eu acho que não faz nem bem, todo né? mundo consegue lidar bem com Você viu o Macaulay Culkin, esses caras... A gente entra até naquele documentário que saiu da Nickelodeon, né? Que estavam falando dos artistas mirins, que também tinha um cara que abusava das crianças. Drake, né? Você falou do Menudo, também tem história. Daqui Sim. Veio já, a gente teve entrevista com um dos caras do Polegar ou do... Você tava aqui, Lene? Também de histórias de abuso também. Você tava no do Polegar. Sim, tava. Mas tem na indústria, né? E ainda mais quando envolvem jovens, eles ficam muito à mercê. Sim. E nem sempre os pais conseguem acompanhar em tudo, né? Pois é muito difícil. É muito complicado. E eu acho que também, não só pela questão do abuso, porque a gente não sabe se de fato isso aconteceu com o Justin Bieber, mas ele era um menino que, com 15, 14 anos, ele já tinha o mundo aos pés dele. Então eu acho que isso, pra mente, eu acho que ninguém nasceu pra ser adorado. Exato. Total. Entendeu? Sem ter estrutura. Eu acredito que a gente nasceu pra adorar. Agora, quando a pessoa é adorada como se fosse um deus... Ainda mais quando você é criança, né? Ainda mais desde jovem. A Britney Spears também. Britney. Como que alguém vai... É isso, família. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.